Glória a Deus. A paz do Senhor, uma decre. Não, mas está muito fraquinho para você que é pentecostal. A paz do Senhor, uma decre. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar aqui nesta noite para compartilhar um texto da palavra de Deus com os amados irmãos. Quem veio aqui ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 2, versículo de número 14. O tema desta festividade. Atos capítulo 2, versículo de número 14. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Em Jerusalém seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Meus amados irmãos, com base na temática deste congresso, relevante e necessária para o tempo presente, onde o movimento pentecostal, por alguns, tem sofrido alguns ataques, e até mesmo dentro da internet, sendo visto como motivo de sátira, nós reafirmarmos a importância e a nossa identidade como pentecostais. E a partir de uma análise do texto e do livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que serve como pilar e como um sustento da igreja e do movimento pentecostal, eu queria refletir brevemente com você em 4 características de um jovem pentecostal. Quais são as características que nos identificam com essa identidade pentecostal? A partir do texto, a partir do livro de Atos, nós entendemos que a primeira característica de um jovem pentecostal é o seu relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Quando nós analisamos as escrituras sagradas, vamos perceber que todos os movimentos de avivamento e reformas espirituais foram lideradas, surgiram a partir da exposição da palavra de Deus. Neemias guiou o povo a uma reforma espiritual através da palavra. O rei Josias, Ezequias e Josafá também seguiram da mesma forma, onde o povo voltou a se reconectar com o Senhor através da pregação da palavra. Quando nós analisamos também o livro de Atos, vamos ver que é a partir da exposição do Evangelho que os corações se dobram e se convencem de que só Jesus Cristo é o Senhor. Os apóstolos, cheios de autoridade, cheios da graça que o Espírito Santo lhes havia concedido, pregam o poder de Deus, pregam a salvação no nome de Jesus Cristo, e as multidões se comovem. Nós observamos que é a partir da ministração da palavra que o movimento pentecostal se baseia e se desenvolve há tantos anos. Nós vamos observar, meus irmãos, que o nosso relacionamento com a palavra deve ser íntimo, uma vez que a palavra de Deus é alimento, uma vez que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, e também ela é força para o que está cansado, e ela aviva a alma que está abatida, conforme o Salmo 119, versículo de número 22. Nós entendemos a partir desse momento que o jovem pentecostal precisa ter como sua melhor companhia a palavra de Deus. Mas infelizmente nós vivemos em um tempo onde muitos consideram a palavra de Deus apenas um acessório, como se fosse uma gravata ou uma bolsa que faz parte do seu look. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos identificar que a palavra de Deus, ela tem uma importância muito superior a isso, uma vez que ela é uma ferramenta de santificação para nossas vidas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, não só pelo mero conhecimento e apenas dizer que sabe, mas como o próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, o principal objetivo do mandamento é produzir um coração puro, uma mente limpa e uma fé genuína. É somente através do contato da palavra de Deus que o nosso coração é purificado, que a nossa mente é transformada e a nossa fé é verdadeiramente salvífica e verdadeira em Cristo Jesus. Então, se você olha com a palavra de Deus, o seu relacionamento com a palavra de Deus está um tanto quanto afastado, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, de que a palavra de Cristo Jesus deve habitar em nossa mente de forma abundante, e assim a nossa mente estará blindada, estará protegida de todas as ideologias e falsidades projetadas pelo inimigo. É somente quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus que nós podemos declarar além da palavra, com o Senhor, mas nós vamos perceber que esse elemento está presente antes
do dia de Pentecoste, durante o dia de Pentecoste e após o dia de Pentecoste. Nós vamos ver no capítulo 3, a Bíblia dizendo que Pedro e João subiam ao templo para orar. Nós vamos ver no capítulo 4 de Atos, Pedro e João orando com outros irmãos, e a Bíblia diz que aquele ambiente foi remexido, foi estremecido, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos oraram pelos samaritanos, e todos eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Quer ser cheio da presença, quer ser cheio do Espírito, desenvolva uma vida de oração. Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas estão na prisão e eles estão orando e louvando ao Senhor. Você quer ter esperança em meio à dificuldade? Quer ter esperança em meio à adversidade? Cultive uma vida de oração. Louvado seja Deus! É através da oração que nós somos transformados e que nós adquirimos intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 9 registra a transfiguração de Jesus Cristo. E é um ambiente em que Jesus estava orando. Quer ser transformado, quer ser refinado, quer ser purificado pelo Senhor, desenvolva uma vida de oração e as portas do céu se abrirão para ti e uma renovação de Deus estará disponível para a tua vida. Louvado seja Deus! Mas em terceiro lugar, nós observamos que um crente, que um jovem pentecostal, ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor, é o líder da sua vida. Ele não mais vive si mesmo, mas vive para Cristo. Enquanto a filosofia do mundo é que você deve agradar a si mesmo, deve satisfazer os seus próprios prazeres, a igreja está declarando: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto o mundo está dizendo que o seu corpo são as suas regras, Cristo, a Bíblia do Senhor está dizendo, a palavra do Senhor está nos dizendo: vós que usava o corpo como instrumento de injustiça, agora usem o corpo de vocês para a glória do Senhor. Eu não mando mais em mim mesmo, você não é mais refém dos seus sentimentos, não é mais refém dos seus próprios medos, mas você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Nós vamos entender que há uma teologia liberal que diz: não, Jesus te libertou, quer só seu coração, aproveite e faça o que quer. E sim, Jesus nos libertou, mas a Bíblia diz que Ele nos libertou para que o servíssemos em santidade, sem temor e em justiça. Então Jesus te libertou do inferno, te livrou das mãos do inimigo, para que você estivesse aqui hoje com liberdade para adorar, para bendizer, para glorificar o nome dEle. Então aproveite dessa liberdade concedida pelo Senhor Jesus Cristo e seja um servo fiel. Mas há uma quarta e última característica de um jovem pentecostal, e eu queria trazer aqui uma ilustração, onde a quarta característica de um jovem pentecostal é a sua transformação de vida, a sua transformação de comportamento, uma vez que é uma nova criatura, novos hábitos, novo falar, novo estilo de vida. Segunda Crônicas capítulo 30, a partir do verso 1 e o capítulo 31, a Bíblia vai dizer que Ezequias liderou uma grande reforma espiritual. E naquele tempo o povo festejou a festa da Páscoa como não havia se ainda comemorado desde os tempos de Salomão. E a Bíblia diz que o povo se alegrou, que o povo regozijou, e algo me chama a atenção, é que no capítulo 31 diz que o povo voltou para suas casas, mas eles não voltaram da mesma forma, eles não voltaram com o mesmo sentimento. A Bíblia diz que eles voltaram destruindo os altares de adoração aos deuses estranhos e todos os bosques que ali haviam. Sabe o que isso significa? Que uma vez que somos transformados, que uma vez que somos cheios do Espírito Santo, uma vez que somos avivados, o principal motivo, o principal sinal é de que a nossa vida é transformada. Não adianta nos alegrarmos aqui, marcharmos aqui e quando você volta estar do mesmo jeito, não. A força que o Espírito Santo de Deus te dá nesta noite é para que você volte para a sua semana, volte para a sua casa com novos hábitos, com novas atitudes, com um novo viver e uma nova intimidade. A verdade é que aquele povo voltou diferente de como eles haviam ido. Eles voltaram com sensibilidade para entender o que o mestre havia lhes dito. Eles voltaram com força e autoridade
para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer a idolatria que estava o cercando. E nesta noite, esse mesmo Espírito Santo está aqui nesta noite, não só para te emocionar, não só para te alegrar, mas para te derramar poder na tua vida, autoridade sobre a tua cabeça, e você ser um pregador neste tempo, anunciando que Jesus salva, Jesus cura e Jesus breve voltará. Seja um pentecostal, esteja de pé e use dessa autoridade para proclamar o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.